O estudo de hoje é do capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, que trata da identidade dos espíritos. Este capítulo, ele tem 3 partes principais, que é a identidade dos espíritos, a prova da identidade dos espíritos. A segunda parte é sobre como identificar os bons e os maus espíritos, e também sobre algumas perguntas sobre a identidade dos espíritos. Semana passada, nós falamos sobre a natureza das comunicações. E ali nós tentamos entender sobre a qualidade da comunicação, para nós podermos identificar os espíritos que se manifestavam. Vamos lembrar, né, os espíritos grosseiros inferiores, os espíritos levianos, os espíritos sérios e os pseudo-sérios, né? E as mensagens instrutivas também. Voltando lá àquela classificação que Allan Kardec ofereceu em O Livro dos Espíritos, a partir do item 100. Retomando um pouquinho aquela explicação, nós queremos lembrar que em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, que é o penúltimo capítulo do livro, é o capítulo Dissertações Espíritas. Ali Kardec fala que reuniu algumas comunicações que poderiam ser de interesse para o nosso aprendizado. Então, tem algumas manifestações que a gente pode ir lá ler para entender, né? Manifestações de São Luís, de Erasto, Fénelon. São manifestações instrutivas, né? Sérias. Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho, Pascoal. Tem até uma de Joana d'Arc aqui. Mas o que interessa mesmo em relação à natureza das comunicações são o tópico aqui, as mensagens colocadas no tópico comunicações apócrifas. Porque aqui Kardec vai colocar algumas mensagens recebidas que ele contesta como verdadeiras, como passíveis de espíritos superiores. Ele aponta que, na verdade, são espíritos ou pseudo-sábios, ou enganadores, ou levianos. Então, ele faz a análise de mensagem de Vicente de Paulo, tem até de Napoleão, né? E de Jesus, vejamos só. Né? O espírito tem a coragem de passar uma mensagem e dizer que é Jesus. Agora, a maior coragem mesmo, ou para não dizer maior ignorância, é de quem aceita uma mensagem dessa natureza, né? Com alguém escrevendo que é Jesus. Tudo isso é muito importante, porque nós podemos ser enganados pelos espíritos e acabar aceitando alguns conceitos, algumas informações, algumas revelações e ter atitudes decorrentes dessas revelações. Muitas vezes nos angustiando com alguma coisa, nos preocupando com alguma informação. E então a gente precisa ter, assim, muita preocupação em estudar isso aí ao longo da nossa vida, no sentido de levar como um procedimento da nossa vida, para que a gente não seja enganado. Quem não é espírita, certamente não vai ter, assim, preocupação de ficar dando valor ou não a manifestações nas quais ele não acredita. Mas, no entanto, nós sabemos que os espíritos existem, que eles se manifestam de diversas maneiras,
E aí é o cuidado que nós precisamos ter, porque não é só numa reunião mediúnica que os espíritos se manifestam. Também esse cuidado nós precisamos ter em relação aos encarnados, porque nós sabemos que tem aí na vida os gurus, os profetas, que muitas vezes acabam levando as pessoas a ter condutas de sofrimento, até de morte. Aquele Jim Jones lá que levou uma quantidade de pessoas ao suicídio, é um espírito pseudo-sábio que está encarnado. Então, nós espíritas que lidamos mais diretamente com os espíritos, nós precisamos ter um protocolo. Está se falando muito em protocolo hoje por causa da pandemia, e nós precisamos também ter um protocolo de comunicação com os espíritos, que é justamente para que a gente, vamos dizer aqui, não tome um medicamento que é prejudicial à nossa saúde espiritual, à nossa psicologia, o nosso bem-estar, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, não é à toa, e não é sem propósito, né, que Allan Kardec, ele em diversos capítulos faz esse tipo de abordagem, quando trata da natureza dos espíritos, natureza das comunicações, classificação dos espíritos, identidade dos espíritos, é justamente por isso, porque nós precisamos utilizar da mediunidade e nos valemos da comunicação com os espíritos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. Então, nós recomendamos aí, para acrescentar a natureza das comunicações, que vocês, ainda que por curiosidade, dêem uma lidinha lá nesse capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Aliás, só recordando aqui, já falamos que este curso, vocês devem estar lendo aí, ó, Curso Básico de Mediunidade. É um curso baseado em O Livro dos Médiuns. Grande parte, se não a maioria, dos temas estão abordados em O Livro dos Médiuns, mas é só uma essência para que a gente possa ter um preparo para participar das reuniões mediúnicas. Mas o compromisso do médium, a gente frisa e bate em cima disso, é estar permanentemente estudando, para que se torne um companheiro da espiritualidade mais preparado, em todos os sentidos, intelectual e também moral. Então, nós vamos lá para o capítulo 24, que é o tema da nossa noite. Nós vamos ver sobre a identidade dos espíritos. Lá na natureza das comunicações, Kardec não estava muito preocupado na identidade. Ele estava preocupado com a evolução, analisando a natureza da comunicação, o conteúdo, o teor da comunicação, ele conseguia ter uma ideia, e nós também, sobre a evolução maior ou menor do espírito comunicante. Aqui o que interessa nesse estudo é saber se quem assina a mensagem, seja qual for o nome, é realmente quem diz ser. E já dá para saber da grande dificuldade que Kardec teve, que nós temos, porque o próprio Kardec fala que o espírito não traz nenhum ato notarial, né, de cartório, não traz nenhum documento, não traz impressão digital, não traz íris do olho, não traz cédula de identidade, nenhum documento que possa dizer, olha, sou eu realmente que estou aqui manifestando. Então, essa dificuldade é muito grande, porque exige de nós um cuidado, uma prudência maior, né? Uma análise, uma reflexão, uma observação, para que a gente possa conseguir fazer uma ideia, se não certa, mas mais ou menos
próxima do que seja aquele espírito. Porque existem espíritos muito inteligentes, inferiores, inteligentes, espertos, que conseguem fazer uma imitação. E que só uma análise bastante cuidadosa, uma inquirição bastante cuidadosa, é que consegue evitar que nós sejamos enganados. Nos dias de hoje, ainda isso é relevante. Por quê? Eu acho que todos nós aqui já ficamos interessados em saber quem é o meu mentor, quem é o meu anjo da guarda. Bom, eu particularmente não sei quem é o meu. Ele nunca se manifestou diretamente e nunca falou o nome dele para mim. Portanto, eu não sei quem é o meu mentor. Os espíritos bons, eles não estão muito preocupados com isso, não. Eu lembro que o Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, não se apresentou para ele nos primeiros tempos. Foram outros espíritos que foram ajudando o Divaldo na sua mediunidade. A partir de um certo momento, a Joana se apresentou a ele. E ele quis saber o nome. Depois de um certo tempo, ela disse, Joana. E aí o Divaldo ficou bastante decepcionado, né? Só Joana, tem tanta Joana por aí. E ela continuou assim. E lá no início, eu me lembrei agora, quando ela se manifestava como espírito amigo. E não dava o nome. Então depois foi Joana. Depois de outros anos, é que ela foi dizer, né, explicar quem era a sua reencarnação. E assim mesmo foi fazendo revelações aos poucos. Porque um dos problemas nossos, né, como pessoas, como humanos e como médiums, é a vaidade. Né? Tanto que a gente não aceita receber lá uma mensagenzinha, escrever um livro de um espírito amigo. A gente quer alguém que seja importante. E de vez em quando a gente vê alguns livros, né, que nomes importantes que já foram psicografados por outros médios, né, ficam lá se repetindo. Parece que para dar credibilidade ao médium, ou para dar importância ao médium. Então, esse é um problema bastante delicado com relação ao médium. E nós sabemos que um dos fatores mais fortes de queda do médium é exatamente a vaidade. Então, o espírito mentor, que é bom, ele evita dizer um nome que seja importante, que tenha tido uma passagem na Terra com muita relevância, que é para evitar que o médium se perca com relação a isso, ou que atraia a atenção de outras pessoas só porque o espírito é aquele de alguém importante. E nós sabemos que as pessoas, em geral, são assim, né? Ficam maravilhadas com fenômenos mediúnicos, com nomes importantes, sem ter o cuidado que Allan Kardec recomenda da análise de tudo aquilo que vem da espiritualidade. Então, muitas vezes, nós estamos aí preocupados em saber realmente o nome do comunicante, quem é o mentor, quem não é, quem que é o mentor da nossa casa. Lá no Jesus de Nazaré, até hoje a gente não sabe quem é o mentor. Deve ser alguém muito importante lá das regiões superiores, né? Para não se manifestar. Eu estou brincando aqui, gente. Não vai pensar que é verdade, né? Mas deve ser um espírito bom. E para os espíritos superiores, o nome não tem realmente muita importância. Por quê? Porque o nome
é só um rótulo. O que importa é a essência, é a natureza. Só que na Terra é que os nomes são importantes. São honrados pela sociedade, vangloriados pela sociedade. Mas isso não é o mais importante, não. Então, Kardec vai dizer exatamente isso, que não existe instrumento seguro para a identificação dos espíritos. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo da informação. Kardec vai dizer aí, ó, quanto mais antiga a personalidade comunicante, mais difícil é a sua identificação. Parece claro para nós, né? Por quê? Vamos imaginar que seja um espírito que diga assim, olha, eu fui o senador romano tal que vivi no ano 10 antes de Jesus. Nossa, como é que nós vamos fazer uma prova disso? O espírito pode ou não estar na história, no registro da história. Mas e aí, como é que nós vamos saber realmente da personalidade do espírito? As informações que ele vai nos passar? Que baliza nós vamos ter para fazermos comparação? Que elementos concretos nós vamos ter para fazer algum tipo de comparação? Então, Kardec, com razão, fala exatamente isso. Quanto mais distante a personalidade informada, né, nominada ali, mais difícil vai ser comprovar. Quanto mais recente, mais fácil. Se há um espírito que desencarnou em 1950, 40, existem registros. Temos jornais, temos revistas, temos cartório, temos diversas informações. Hoje temos até televisão, rádio, todas essas informações com registro de atitudes, de escritos, televisão, tudo isso são instrumentos que nós temos para fazer uma certa comparação entre a personalidade do vivo, daquele que viveu aqui, com a personalidade, entre aspas, do morto, do desencarnado, do espírito que está se comunicando. Como nós já dissemos, Kardec afirma que, com a evolução, pouco importa para o espírito o nome que ele toma para si ou o nome que alguém imputa a ele para identificá-lo. Então, a Joana de Ângeles é só um nome. André Luiz é só um nome que não é o nome real do espírito. O Emmanuel teve várias reencarnações. Foi lá o Públio Sutra, né? Sura, né? Foi o Públio Lentulus, foi Nestório, foi Damiano, foi Padre Manuel da Nóbrega, foi um outro padre aqui no Brasil, e está lá com Emmanuel. Ele gostou desse nome, nem sobrenome tem, né? E adotou como seu. Vamos imaginar o Pelé. Ele vai desencarnar, será que ele vai se identificar? Quem é você? Ah, eu sou o Edson Arantes do Nascimento. Ou ele vai dizer, eu sou o Pelé. Ah, todos nós conhecemos quem é o Pelé. Então, a personalidade do Edson Arantes do Nascimento era importante aqui, é importante aqui. E assim, todos nós poderemos adotar o nome que nós quisermos, que nos identifique perante a espiritualidade e perante os homens aqui encarnados. Então, Kardec diz, na identificação deve ser levado em conta o teor da comunicação. Se compatível com o nome dado pelo espírito, há uma presunção de que realmente seja ele. Né? Mas pode ser também alguém da equipe dele ou de mesmo grau de evolução. Porque Kardec fala aqui que, na medida que nós vamos adquirindo
sabedoria, elevação, superioridade, nós vamos conseguindo ter uma certa maneira elevada de se expressar. Embora as palavras, embora a forma de se expressar possa ser um pouco diferente, mas o conteúdo da mensagem, a linguagem, né, do ensinamento, são mais ou menos parecidos, porque nós vamos nos aproximando da verdade real, que é a verdade divina, que são as leis de Deus. Alguns espíritos que são de equipes superiores, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma falange de espíritos que trabalham com ele. Alguns estão à sua altura, né? Estão próximos da sua altura. São seus mensageiros. Muitas vezes falam em nome, muitas vezes falam em nome de Dr. Bezerra. Porque o Dr. Bezerra, com as suas grandes atribuições, grande serviço, quantidade, ele não pode estar em todos os lugares, em todos os centros espíritas que têm por ele um certo respeito, que deram nome ao centro espírita. E então, muitas vezes, se são merecedores da assistência do Dr. Bezerra de Menezes, tem lá uma equipe, tem lá algum espírito que faz, às vezes, do Dr. Bezerra, de levar assistência, de levar uma mensagem que seja de instrução, seja de conforto e consolo para aqueles trabalhadores daquele centro espírita. Não é uma fraude, não é uma enganação, não é uma mentira. Porque o que importa é a mensagem. Quando eu mando alguém, peço para alguém levar a minha palavra, a minha mensagem, me representando, ele fala em meu nome. Olha, estou aqui, né, falando em nome do Dr. Bezerra de Menezes. A mensagem chega ao seu destino, encaminhada por alguém, mas o conteúdo, o objetivo, parte lá do espírito superior. Bom, se não for dessa qualidade, né, desse teor, nós poderemos estar diante de um espírito mistificador, que está se fazendo passar por um outro espírito, como é aquele caso das dissertações apócrifas a que me referi, lá do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Então, nosso cuidado é não ter uma fé absoluta nas mensagens só porque é espiritual. E as pessoas simplórias, as pessoas simples, as pessoas ignorantes, muitas vezes se empolgam com o fato de ser uma mensagem espiritual. E o fato de ser uma mensagem espiritual, só por ser, não significa que seja elevada e nem que seja melhor do que a de alguém que escreveu um livro aqui na Terra. Nós temos diversos autores que são capazes, né? Pega o Caiba Schutel, o Herculano Pires, são espíritos que aprofundaram o conhecimento e que são capazes de ter uma mensagem de qualidade tão nobre, tão superior quanto a de um espírito desencarnado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não devemos ver nas comunicações espirituais algo que nos empolgue a emoção, mas deve ser muito a nossa razão. Recebeu a mensagem, seja qual for, vamos analisar tudo para que a gente não seja envolvido por esse espírito mistificador.
O Kardec diz assim, ó, nas instruções gerais, instruções para todo mundo, o que importa é o conteúdo da comunicação. Quando você vai pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias mensagens lá, um espírito amigo, um nome simples, um João, uma Maria, sem uma identificação. Porque, repetindo Kardec, isso não importa. Não é a titulação que vai dizer da qualidade da mensagem. Aqui na Terra nós nos empolgamos muito com isso. Palestra com o doutor fulano de tal, e faz lá o currículo dele. Pode corresponder, ou pode não corresponder. Você pode ir pelo currículo e assistir uma palestra medíocre. Uma palestra que contém ensinamentos contrários a Kardec. Então, a orientação de Kardec, que serve para todos nós, os aprendizes da doutrina espírita, é aquele do bom senso, da lógica, da análise, de uma crítica positiva, racional. Quer dizer, vocês estão me ouvindo aqui, ou ouvindo os nossos companheiros que falam na segunda, quinta, sexta, domingo, todos os dias. E é preciso analisar, é preciso questionar. Não entendeu, pergunta. Achou estranho, né? Saiu fora de um padrão normal. Espera aí, fulano, me explica direito isso. Olha, mas eu li diferente. Então, é um critério que nós precisamos aplicar, porque, afinal de contas, nós somos amigos, nós somos aqui, estamos aprendendo. Aí eu posso estar carregando um entendimento falso, espalhando isso para frente, para outras pessoas, que vão acreditar na sua ignorância, na sua até boa-fé, porque foi o fulano que falou. Não, não é isso. A doutrina é da fé raciocinada. Kardec, você lê o que ele fala, tudo é nesse sentido, na seriedade, no caráter científico da doutrina espírita, né? O controle universal do ensinamento. Então, quando nós vamos pensar na identidade dos espíritos, eu sou fulano de tal. Epa, peraí, né? Você é o fulano de tal? Eu conheci o fulano de tal, eu conheço a história sua, se você conhecer, né? Se ele é realmente um bom espírito, ele não vai se importar de você questioná-lo com relação a algumas coisas. Você é o fulano lá, morava lá em Marília, na rua tal, né? Como é que é mesmo a sua mãe, o nome da sua mãe? Como é que chamava o teu filho? Bom, nós temos que ter esse critério. O espírito bom não vai se importar de você questioná-lo quanto à veracidade da identidade dele. Porque ele sabe que isso é uma cautela que todos nós devemos ter. Então, nas instruções gerais, não importa o nome. Não precisa ter nome. Embora a gente fique muito curioso. Tenho certeza que quando a gente pega uma mensagem para ler, a primeira coisa que a gente faz é correr o dedo, ver lá embaixo quem que escreveu a mensagem, quem é o médium. Claro que existem alguns médiuns que você lê com mais tranquilidade. Uma mensagem do Chico Xavier, né? Do Divaldo Pereira Franco. Você lê com mais presta atenção, mais tranquilidade. Não significa que nós vamos ler sem cuidado.
sem análise, sem reflexão. E aqui nós podemos citar um caso de Chico Xavier. Olha só, para a gente perceber quanto que é importante. Quando Chico Xavier psicografou o livro O Consolador, a Federação Espírita Brasileira questionou duas questões. Uma foi sobre a alma gêmea, que o Emmanuel falou assim, ó, isso está correto, eu quero que mantenha assim, embora a federação possa fazer a sua ressalva. Mas essa outra questão, eu peço que haja uma mudança para que fique assim, porque foi um problema de filtragem, ou seja, na comunicação, a mensagem foi escrita de uma maneira não perfeita como era o pensamento do Emmanuel. E isso aconteceu com Chico Xavier. Então pode acontecer com qualquer médium. Todos nós precisamos passar pelo crivo da razão, da análise. Então, recebeu uma mensagem espiritual, não nos preocupemos com o nome, mas com o conteúdo, se está conforme a doutrina espírita. Mas Kardec fala que nas instruções pessoais é bom que se assegure se o espírito é realmente quem diz ser, porque ele vem com esse propósito. Nas gerais, é para todo mundo. Na pessoal, não. Na pessoal, ela tem um objetivo, tem um destino, endereço certo. É uma mensagem para mim. Ora, se é uma mensagem para mim, e diz lá, é o seu pai. Ora, peraí, eu quero saber se realmente é o meu pai. E como é que eu vou saber se é o meu pai? Porque ele não está trazendo documento. Até documento pode ser falsificado, né? Mas eu vou analisar o conteúdo. Foi por isso que, nas diversas manifestações de entes queridos, de desencarnados familiares, por Chico Xavier, havia uma grande preocupação da espiritualidade de rechear as comunicações com diversos nomes, com datas, com locais, detalhes, detalhes da vida, detalhes da morte, detalhes da doença, para que a pessoa que iria receber a mensagem realmente tivesse a certeza de que era do parente, do amigo, para que ela pudesse confortar, consolar. Porque se você pega uma mensagem e percebe lá, puxa, mas ele não me chamava assim, ele não falava desses detalhes para mim. Se ficar a dúvida, a gente vai acabar descartando aquela mensagem. E, portanto, não só não me conforto, não me consolo, como também passo a duvidar do próprio médium, do próprio fenômeno espiritual. Daí que, quando nós ficamos aí a receber ou a ver mensagens de desencarnados, sem nome, sem referência, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes são espíritos mistificadores, são enganadores, e às vezes o próprio médium não é um médium sério. Tá? Nesses casos, nós temos que cuidar dos detalhes para ver se realmente corresponde à realidade. O Kardec vai afirmar aqui, nós apresentamos em resumo, que a identidade dos espíritos pode ser confirmada pela revelação do caráter do espírito, pela linguagem, pelas expressões que ele se utilizava com os familiares. Alguns casos eram apelidos íntimos, que só a mulher ou só o marido sabia. Referências a alguns fatos significativos de particularidades de suas vidas. São dados que acabam completando a nossa convicção. Em alguns casos, até mesmo a caligrafia e a assinatura podem ajudar na identificação do espírito. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu trago de referência
esse livro aqui, ó, de Carlos Perandrea, a grafoscopia, a psicografia à luz da grafoscopia. Eu conto, né, ele conta aqui no livro, que o Perandrea, o autor, ele era um técnico do Banco do Brasil, lá no Paraná, especializado em grafoscopia, que era um aprendizado muito comum, porque na época os cheques eram conferidos no olho. Né? Será que a assinatura do cheque era realmente verdadeira? Então, lembra quem tinha cartão no banco, tinha lá assinatura para conferir. Então, o técnico pegava o cheque, fazia uma comparação com o cartão para poder pagar o valor. O Perandré era um especialista nisso. Existem técnicas para se identificar a letra, e a letra é personalíssima, raramente se consegue fazer uma imitação absoluta. Né? É como a voz tem característica própria, a escrita também tem. E então, o Perandrea foi levado a fazer uma análise de uma mensagem espiritual de um espírito feminino, comparando com uma carta que ela havia deixado em vida. Era uma senhora italiana. E ele fez análise, tem várias fotografias com aumento do texto. Não sei se dá para ver aí. E ele terminou concluindo que a escrita da mensagem mediúnica era a mesma letra da carta que a senhora deixou em vida, comprovando que se tratava da mesma personalidade. E por causa disso, ele, que não era espírita, se tornou espírita. Então, é uma prova técnica, científica, da identidade do espírito. Existem algumas comunicações de cartas que alguns já disseram, olha, a assinatura é realmente do meu parente. O do Chico também acontecia isso corriqueiramente. Para a gente perceber a excelência, a segurança da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Muito confiável. Muito bem. Este capítulo tem a segunda parte, que trata dos bons e dos maus espíritos. Aqui Kardec faz uma descrição de vários itens de condutas que representariam espíritos bons e espíritos maus. Parece que seria desnecessário. Não, mas porque nem todo mundo tem o bom senso, tem a experiência para analisar um texto e entender o texto e tirar conclusões sobre a personalidade daquilo que está escrito. Hoje, quem é professor sabe disso. Uma das grandes dificuldades dos jovens atuais é exatamente a interpretação de texto. Ou seja, você lê, só que você não consegue entender adequadamente aquilo que você leu. Por quê? Porque é falta de bagagem, de cultura, de sabedoria até, para você poder entender aquilo que está escrito. Então, é com essa bagagem que nós vamos analisar as mensagens, não só para identificar a personalidade, a identidade, mas também para a gente ter uma ideia mais exata da evolução do espírito. E é muito interessante isso, viu?
Eu vou ler alguns tópicos para vocês, mais uns 4 minutinhos, depois nós abrimos para perguntas. Por favor, perguntem, viu? Kardec fala assim: os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais. Não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. Olha só. Esses ensinamentos aqui servem não só para espíritos, mas também para os encarnados. Então pense aí em alguém que se expressa de uma maneira chula. Os espíritos inferiores ou vulgares têm sempre algum reflexo das paixões humanas. Expressões que indiquem baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia, é indício característico de inferioridade. Então você pega uma mensagem chula, isso aqui não pode ser de um espírito bom. Né? Uma comunicação infantil, banal, né? Não é de um espírito bom. Eu me recordo que não demorou muito depois da desencarnação de Chico Xavier, que, aliás, né, ontem se comemorou a desencarnação dele, não demorou muito, e veio lá uma mensagem de um médium famoso. Daí a importância de nós analisarmos tudo, em que Chico fala assim: sou eu mesmo. O espírito não diz que é ele. A conclusão é nossa. Que venho com a minha canetinha no bolso. Olha só. Isso é uma comunicação de um espírito da natureza do Chico Xavier, que voltaria para se comunicar e deixar mensagem que não fosse nobre e superior para o interesse das pessoas. Esse é só um tópico. E nós recomendamos, são 26 tópicos em que Kardec coloca na balança, caracterizando espíritos bons e espíritos maus. Como ele já tinha feito em o livro dos Espíritos, né, sobre sede perfeitos, evangelho, sede perfeitos, ou o livro dos Espíritos, características do homem de bem. Nós precisamos entender isso, não só para que nós possamos buscar essa excelência, essa qualidade, mas também analisarmos as pessoas e os espíritos com os quais nós convivemos, para seguirmos atrás dos bons e nos afastarmos dos inferiores, ou até procurarmos ajudá-los. 20h45, nós estamos abertos aí para perguntas. Rodrigo Mota perguntando: a identificação da mensagem é irrelevante, porém a veracidade tem que ser dos espíritos e do médium também? Estou correto? O que é importante é exatamente o conteúdo da mensagem. Claro que, se você conhece um médium, o médium não é sério, você vai pressupor que o que vem dele não seja algo bom. Mas não impede de você analisar com critério. O que Kardec propõe é que, seja qual for a mensagem, seja qual for o médium, confiável, como Chico Xavier, ou seja outro, um principiante, não importa, porque nós não podemos perder o protocolo. É isso que é importante.
Nós não podemos perder o critério científico, o critério da lógica, da análise. Então, não importa o espírito, assinando ou não a mensagem, o que importa é o que ele está escrevendo, se vai ser bom ou não. Ô, Donizete, Oi, é Teomara. oi, Clamara. Eu acho muito difícil, na hora que a gente lê um texto, saber se é de um espírito sério ou não. Você entendeu? Eu acho que tem muito. Eu sempre escuto palestras e tal, leio, né? Eu procuro ler os livros que são indicados no centro. Mas quando eu escuto palestras, até já pedi orientação sua, inclusive. Porque a gente não consegue distinguir aquilo que é sério ou não, tá entendeu? Por mais que a gente estude, fica uma duvidazinha, assim, sempre no ar. Então, o critério para você, para nós, para cada um, é a dúvida. O outro dia não, ano passado, alguém falou assim para mim: ah, você podia dar um curso sobre nosso lar. Falei, mas é só pegar o livro, o nosso lar é tão assim, objetivo, tão direto. Né? Ah, não, você lê e explica para a gente. Então, o que nós precisamos é ter o estímulo, a vontade de ler sempre, de aprofundar sempre o conhecimento. Cada vez que você lê um livro, tem novos conhecimentos. Eu fico relendo a coleção do André Luiz. Não memorizo tudo. Não memorizo, às vezes, situações. Às vezes faço confusão de personagens dos livros. Então, eu fico relendo. Porque tem tanto detalhe, tanta informação, que a gente não guarda tudo. Então, não pense que você vai pegar, ler um livro e pronto. Eu, de vez em quando, lá no centro, falo assim: qual é mesmo a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos? As pessoas ainda não memorizaram. Tem uma ideia. Se eu perguntar quem é Deus, é uma pergunta que é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, é a pergunta básica da doutrina. Deveria estar na ponta da língua. Mas as pessoas não guardam, não estudam, não fixam, não memorizam e não sabem se expressar. Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar, quanto mais eu refletir, quanto mais eu falar, quanto mais eu escrever, mais o conhecimento vai sendo fixado, fica no consciente, né? Fica claro para mim. Aí eu vou ler, assistir uma palestra, o palestrante fala algo que vai dar aquele twin, ou seja, ora, puxa, ele falou alguma coisa estranha, mas eu não posso achar estranho aquilo e ficar por isso mesmo. Eu tenho que pesquisar. Olha, aquele orador, aquele expositor falou isso. O que você acha? Vai procurar em livro, procura em Kardec. Vamos tentar encontrar. Então, não é porque é o expositor fulano de tal, que é famoso, que tudo que ele fala está certo. Nós temos o dever, não é nem direito, nós temos o dever de questionar. Às vezes, para esclarecer o próprio expositor, ou para esclarecer aqueles que estão conosco. Então, às vezes, a pessoa vem perguntar para mim: olha, o fulano de tal falou isso, o que você acha? Às vezes eu sei, às vezes eu sei a resposta, às vezes eu não sei. E o que é que eu vou fazer? Espera aí, vamos estudar junto, vamos procurar lá, para tentar entender. Às vezes o expositor está certo, às vezes ele não está. Né? O conteúdo de um livro, às vezes está certo, às vezes não está. Então não adianta eu ficar muito querendo
Ler, 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 assistir, 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 só para dizer, eu já li 500 livros, já assisti tantas palestras. Mas não adianta eu assistir tudo isso, ou ler tudo isso, se eu não entendi nada, se eu não guardei nada. Então eu preciso estudar. Né? Pega um livro, lê. Aí eu vou citar aqui o Divaldo Pereira Franco. Quando ele começou na doutrina espírita, Viana de Carvalho falou para ele assim: olha, você precisa estudar a doutrina. Porque acho que todo mundo conhece aquela história. Ele foi convidado para fazer palestra, decorou lá uma historinha e falou: eu vou contar essa historinha. Chegou na hora, esqueceu a historinha, deu branco. Aí ele ficou todo envergonhado, ficou vermelho, ia sentar e apareceu o espírito. Acho que era Humberto de Campos. Senta, levanta, que nós vamos falar por você. Mas da próxima vez, você estude. Então, quando Viana de Carvalho apareceu para ele, falou assim: você leia o livro dos Espíritos. E ele disse que leu rapidamente o livro dos Espíritos. Em uma semana. Aí falou: pronto, já li o livro dos Espíritos. O que eu faço agora? Leia de novo. E aí ele levou um mês lendo o livro dos Espíritos. Terminou. E agora o que eu faço? Agora você vai estudar o livro dos Espíritos. E é um livro para nós estudarmos a vida inteira. Por quê? Porque cada vez que você entende algo, aprofunda o conhecimento, você vai ler com outros olhos, com outro entendimento. Então é preciso isso. A Silvia disse: para análise do conteúdo requer estudo e conhecimento. Então eu preciso conhecer. Agora, isso é bom para mim. Né? Quanto mais eu conheço, menos problemas eu vou ter na minha vida. Menos comprometimento eu vou ter na minha vida.